comentar, né? A minha estreia numa disciplina com tantos alunos, adoraria que ela fosse presencial. E também a minha estreia na disciplina de gestão. Então, eu sou Michele, eu sou professora de audiologia, sou fonoaudióloga com amor e apreço por uma das áreas, que é a área da audiologia, mas um dia fiz uma formação em fonoaudiologia, assim como vocês, que a gente tem que aprender tudo de tudo, e que alguma das áreas vai fazendo brilhar os nossos olhos. Então, a gente, assim, eu espero que a gente tenha um semestre bem bacana. Eu pensei na disciplina com muito carinho, e eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar a conversar. Obrigada para quem está de câmera aberta, eu sempre agradeço, porque é bem bom ver vocês. Então, vamos lá. Tá indo, né? Foi, prof. Então, pronto. Então, eu vou começar convidando vocês já, porque se eu não falasse, não seria eu. Vou começar convidando vocês para o workshop que a gente está organizando do meu grupo de pesquisa, que é o GEAC, o Grupo de Eletrofisiologia da Audição e Avaliação Comportamental. E o nosso lema é eterno, mas em especial esse ano a gente fez uma programação bem pensando no diagnóstico e na reabilitação, mas esse é sempre o nosso lema: quanto melhor o diagnóstico, melhor a reabilitação dos nossos pacientes. Então, já fica meu convite aqui na disciplina de gestão, que tem bastante gente, se vocês quiserem nos acompanhar. É um evento totalmente gratuito, vai ser online, transmitido pelo YouTube, vai ter certificado para quem participar lá com uma carga horária mínima, e acho que vai ser bem bacana. Então, como eu já me apresentei, né? Eu sou professora de áudio, a minha formação toda foi em audiologia. Então, nessa disciplina de princípios de gestão, a gente vai trabalhar o que está na ementa da disciplina e algumas coisas para além do que está na ementa da disciplina, que foram coisas que foram surgindo nesses últimos anos, que eu fui percebendo enquanto eu estava na coordenação do curso. Eu trabalho na universidade tem 10 anos, e desses 10 anos, 5 eu fiquei na coordenação do curso. Então, faz um ano que eu saí da coordenação, eu fiquei bem pouquinho tempo como professora sem cargo de gestão. Eu entrei em 2012, em 2014 eu já me tornei coordenadora substituta do curso, então a gente entra para ser professor. Daí, enquanto professora, a gente tem que fazer ensino, pesquisa, extensão e assistência, que são os atendimentos clínicos, né? E daí agora entrou o quinto pé do professor, que é a gestão. Quando a gente faz o concurso, quando a gente se candidata a ser docente, a gente se candidatava num passado recente para o tripé: ensino, pesquisa, extensão. Daí o tripé virou quadripé, que entrou a assistência, que a gente tem que fazer, que eu acho extremamente bárbaro, porque atender paciente, a parte clínica, nos faz muito melhor enquanto professores. E quando a gente perde a prática, a gente perde a clínica, eu, Michele, acho que a gente se torna um teórico que não consegue passar tão bem o conteúdo. Então, a assistência entrou aqui, e agora o quintoplé, como eu brinco, entrou a gestão. Então, ficando na coordenação do curso 5 anos, eu aprendi muito, muito, muito. Eu brinco sempre que eu sou uma professora antes da coordenação e uma professora depois da coordenação, porque a gestão universitária, ela dá uma trabalheira sem fim, mas ela ensina muito pra gente. A gente aprende demais. Então, eu sou muito grata a esse período que eu vivi. Eu acho que se eu pudesse escolher, a gente não pode escolher, né? Mas se eu pudesse escolher, eu não voltaria para gestão. Eu ficaria na minha vida de prof, pesquisadora, fazendo a parte clínica, e eu não voltaria. Mas como a gente não pode escolher, né? Um dia eu vou ter que voltar. A gente tem um rodízio, um revezamento. Então, eu coloquei para vocês aqui um pouquinho de como foi a minha formação
e como que eu fiz essa gestão da minha formação. Eu me formei aqui na universidade, no mesmo lugarzinho, o FSM, mas hoje completamente remodelado. Então, a fonoaudiologia que eu vivi de 2001 a 2004 não tem absolutamente nada a ver com a fonoaudiologia que vocês estão vivendo. É uma fonoaudiologia muito, muito melhor, muito mais completa, com uma estrutura muito melhor, tanto física quanto de projeto pedagógico de curso. Então, aproveitem muito e eu espero que vocês realmente curtam bastante essa formação profissional, porque é uma profissão linda. Todas as áreas são lindas e encantadoras. Eu fiz especialização em fonoaudiologia aqui na UFSM, na época que ainda tinha especialização, que daí fechou o curso de especialização para abrir o doutorado. Então, o meu título é especialista em fonoaudiologia com ênfase em audiologia, porque a minha área de estudo naquela época foi especificamente em próteses auditivas. Então, a gente fazia em fono, mas dentro da fono a gente escolhia o que a gente queria fazer e eu fiz totalmente em áudio. Teve um módulo bem grande de diagnóstico, depois um módulo só de próteses auditivas. E isso aqui em Santa Maria, na UFSM, daí eu decidi ir embora para São Paulo. Foi uma escolha nada fácil, bem difícil, que um dia eu posso contar para vocês. E lá em São Paulo, enquanto eu fazia mestrado na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, ao mesmo tempo eu fiz um aprimoramento em potenciais evocados auditivos na USP. Então, eu fiz esses 2 cursos ao mesmo tempo e eu sempre trabalhei. Então, eu nunca tive recurso, assim, para só estudar. Na época que eu estava fazendo especialização, eu trabalhei em Santiago como fonoaudióloga clínica, então eu me formei e no finalzinho da minha graduação abri um concurso em Santiago na Secretaria de Saúde. E daí eu fiz o concurso e fui aprovada, e daí eu ficava indo e voltando, Santiago e Santa Maria. Então aqui na época eu estudava e trabalhava, fui para São Paulo, sempre trabalhei, fiz o doutorado trabalhando. Quando eu estava terminando o doutorado, abri o concurso aqui na universidade para ser docente na área de audiologia e no programa de pós-graduação em distúrbios da comunicação humana. E daí eu fui aprovada e entrei aqui na universidade em 2012. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Parece que eu ouvi um microfone abrindo. E hoje eu coordeno o GEAC, que é o grupo de eletrofisiologia que eu comentei com vocês, e atualmente eu sou membro da comissão da Academia Brasileira de Áudio, Academia Brasileira de Audiologia, que é a ABA, como representante regional. Então, a função do representante regional é levar todas as demandas, as necessidades que a área de audiologia precisa. Então, mais ou menos foi essa a gestão que eu fiz dos meus estudos. E junto com a gente nessa disciplina, a gente vai ter o Vitor, que o Vitor é meu mestrando, Vitor Cantelli Malavolta. O Vitor, ele é especializando em biologia molecular, ele é mestrando em distúrbios da comunicação humana, então ele está fazendo mestrado sob minha orientação. Ele é fonoaudiólogo clínico, então o Vitor também está trabalhando, está fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu sempre brinco que é uma tarefa difícil, mas eu acho que é o melhor formato. Acho que só fazendo mestrado vocês não ficam felizes na gestão da carreira. E só trabalhando, para quem gosta de estudar e para quem gosta de fazer pesquisa em especial, fica faltando alguma coisa. Então, o Vitor está fazendo as 2 coisas, está fazendo o mestrado e está trabalhando em 2 clínicas aqui em Santa Maria e numa clínica em Santiago. Então, ele vai para lá de 15 em 15 dias. Então, ele é clínico, pesquisador e professor de pós-graduação nas áreas de zumbido, intolerância aos sons, avaliação e reabilitação vestibular e eletrofisiologia da audição. Então, o Vitor, ele está fazendo a disciplina de docência orientada na disciplina de gestão. E se eu estou aqui hoje com vocês, foi por um empurrão do Vitor. Ele falou, ai, prof, tem tanta coisa na disciplina de gestão que eu acho que a gente pode contribuir. E ele, em especial, teve muitas dúvidas quando ele formou e precisou começar toda a papelada de
ter o consultório, de pagar impostos e tudo que envolve a gestão profissional para poder começar a clinicar. Então, decidimos que eu assumiria essa disciplina. Eu já tinha esse desejo guardado, por conta de eu ter falado para vocês, né, que eu assumi a gestão acadêmica como coordenadora muito cedo na minha profissão, assim, enquanto docente, mas ele estava sempre guardado. Daí agora eu resolvi tirar da gaveta. Então, o conteúdo que essa disciplina prevê tem 4 unidades. A primeira unidade, ela fala de empreendedorismo em fonoaudiologia. A segunda unidade fala de planejamento e programa de marketing e as questões todas de preço e valor e custos. A unidade 3 trata de gestão de pessoas, como que eu faço treinamento, desenvolvimento, equipe. E a unidade 4, ela trata sobre remuneração. Então, o que define o que eu vou ganhar, quanto que eu tenho que ganhar, quanto que cada cargo vale, qual que é o salário, como que funcionam os planos de incentivos, benefícios nas empresas, nas clínicas, nas instituições. Então, essas são as 4 unidades que são o conteúdo, digamos, fixo da disciplina, o conteúdo programático mínimo. Daí, como eu comentei com vocês, o Vitor me fez essa motivação, então é por isso que nós estamos aqui, né? Talvez vocês estivessem se perguntando, nossa, por que a Prof. Michele que é prof de áudio? Eu tive um momento bem bacana da minha vida antes de ser professora, trabalhando no mercado privado. Eu trabalhei 6 anos numa empresa muito grande, que é a Siemens, que hoje não tem mais esse nome, hoje chama AWS, Aparelhos Auditivos, que virou um grupo bem maior de representação da Alemanha aqui no Brasil. Então, eu vivi esse mundo business, esse mundo marketing, enquanto eu fazia mestrado e doutorado lá em São Paulo. Então, a resposta do porquê eu é um pouquinho pela minha trajetória antes da docência, um pouco pelo meu início de caminhada dentro da universidade, assumindo a questão da gestão institucional, e o empurrão veio do Vitor. Porque quando o Vitor deu um empurrão, ele pensou todas essas perguntas aqui, que foram perguntas que surgiram para ele. Então, quais seriam as possibilidades do fonoaudiólogo dentro do cenário público e do cenário privado? Quais as relações trabalhistas que existem? Contrato, concurso, sublocação, locação, terceirização. Como que ficam os aspectos contábeis? O que a gente precisa saber? Nessa parte dos aspectos contábeis, a gente vai ter a colaboração de uma contadora que trabalha para uma clínica de fono. Então, ela vai falar bem na nossa língua. Marketing dentro da saúde, a gente precisa fazer marketing, mas a gente tem que ser ético. Então, por isso aquela questão ali do limiar entre o sucesso e a ética, porque a ética sempre vai reger todas as nossas ações, as ações clínicas e as ações marqueteiras, mas sim, o marketing é fundamental, o marketing é super importante. A gente está numa era do marketing digital muito forte, então, às vezes a gente vê, assim, alguns percalços no marketing digital ferindo essas questões éticas, e é isso que a gente tem que cuidar. Deixa eu permitir aqui. Deixa eu só confirmar, porque eu acho... o Vitor tá aí, o Vitor entrou. Vitor, fica à vontade se você quiser me interromper. E turma, perguntem, me interrompam, parem, me chamem. Podem ir falando, tá? Eu não quero, não desejo, não preciso ficar falando sozinho. Prof, tudo bem? Esse é o Vitor, gente. Oi, gente. Na verdade, minha paciente não chegou ainda. É uma paciente de emergência, mas ela não chegou ainda. A emergência tá tão grande que ela não chegou. Mas daí eu vou acompanhando. Quando ela chegar aqui, eu saio bem rapidinho para atender e depois eu volto. Tá certo, Vi. Quer falar mais alguma coisa até então? Não, acho que o resto tudo certo. Então, tá bom. Oi, Suelen, boa tarde. Não tem problema do atraso. A gente começou bem no horário, mas depois você pode resgatar a gravação. Bem tranquilo. E qualquer coisa vocês vão me interrompendo. Então, além dessas questões do marketing que a gente estava falando, o Vitor também trouxe a questão do serviço público, porque a gente pode trabalhar no SUS e a gente pode trabalhar no serviço privado. Então, quais seriam essas possibilidades para nós? Onde a gente pode se inserir no serviço público?
E também dentro das questões públicas tem as coordenadorias de saúde. Como que nós, fonoaudiólogos, nós atuamos nas coordenadorias? E da onde vem esse financiamento do sistema público de saúde, né? Quem é que paga essa conta? De onde vem o investimento? Porque quando a gente está falando do mercado privado, o investimento vem da pessoa física. E quando é do SUS? Da onde que vem esse investimento? Então, esses foram questionamentos que o Vitor se fez quando ele pegou o canudo. Tá, e agora? Para onde eu vou? Para que lado eu corro? Como é que eu faço? E isso, gente, acontece sempre conosco. Eu digo sempre que eu vivi uma realidade muito feliz de sair da faculdade e assumir o concurso, porque eu tinha isso em mente o tempo todo. Toda a graduação eu dizia, eu não vou ficar desempregada. Eu vou ficar cuidando todos os concursos do mundo e do universo e vou fazer todos. Eu atravessei esse estado de ponta a ponta. Eu brinco que de Quaraí a Uruguaiana, eu fui para todos os cantos fazendo concurso. E o Vitor me deu um quadrinho outro dia que diz, né, o que a gente pensa, a gente atrai. É um quadrinho que fala assim da força das energias, dos nossos pensamentos. E com muita frequência eu me pego lembrando de situações em que eu pensei, e foi lá e aconteceu. Eu acho que o meu final de faculdade, o meu início profissional, foi muito pensado por mim, assim, eu desejei muito, muito, muito. Então, eu, graças a Deus, não fiquei desempregada, não vivi um momento angustiante que a gente tem entre o final da graduação e o início da vida profissional, mas que ele faz parte, gente. Ele pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, e é comum, não vai ser, ai meu Deus, é comigo, não, ele é comum. Então, eu acho que desde agora vocês já podem ir se preparando, vocês já podem ir pensando, vocês já podem ir se organizando. Como que eu quero organizar a minha formação profissional, como que eu quero organizar o meu curso, esses 5 anos que eu tenho aqui dentro da UFSM, para eu poder viver o depois. Então, gente, essas perguntas foram as que nós fizemos, mais o programa que já existe da disciplina. Então, se vocês tiverem outras perguntas, além do programa da disciplina, e além dessas perguntas que surgiram agora, logo que o Vitor formou, por favor, compartilhem conosco, falem. A gente tem tempo nessa disciplina para nós irmos atrás de respostas. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Em relação à questão notas, né? Toda disciplina tem que ter notas, números, porque vocês precisam ser aprovados e seguir adiante. Mas eu acho sempre, em tudo, que o que vai gerar a aprovação, o que faz vocês serem aprovados, é o conhecimento que vocês vão adquirir nessa disciplina, a prática, que a gente vai tentar ter, eu já vou explicar como, e a repetição. Então, eu acredito muito que o conhecimento, a prática e a repetição, eles geram a aprovação. Então, a gente vai estudando e vai aprendendo nesse formato. Então, como que nós estamos pensando nessa prática e nessa repetição? Como que vai funcionar o formato da disciplina? Toda semana, a gente vai ter um questionário semanal. Quem já foi minha aluna sabe que eu aderi eles e curti super, me agarrei na DCG, nas disciplinas de áudio. Então, a gente tem os questionários semanais e eu vou fazer a mesma coisa aqui na disciplina de gestão. São 10 questões objetivíssimas, assim, com 2 alternativas, 3 alternativas, verdadeiro e falso. Tem questões que vocês vão olhar assim, nossa, é isso? Porque é para ser objetivo mesmo. Para quê? Para que a gente faça a prática e faça a repetição e vá martelando e guardando todos esses conteúdos. No Moodle, esses questionários, eles têm peso 10. Então, vocês já vão saber a nota de vocês de cada questionário. E daí, quando nós chegarmos no final do primeiro bimestre, vocês vão ter uma nota. E quando nós chegarmos no final do segundo, vocês vão ter outra nota. E são essas notas que eu vou transferir para o portal do aluno. A pergunta frequentíssima é: e se eu não fiz o questionário? Se eu não respondi naquela semana? Se não fez, se não respondeu, a nota é 0. Então, o Moodle não dá 0, eu entro lá, edito
e coloca o 0. E isso vai gerar uma média. Então, se nós temos, digamos que 7 questionários, 7 semanas até nós fecharmos o primeiro bimestre, vai pegar essas 7 notas e vai fazer uma média. Se dessas 7 notas alguém não tiver respondido 3 questionários, vai ter 3 zeros. E isso vai gerar uma média. Por que eu peço que vocês prestem atenção em relação a isso? Para que vocês realmente constituam o conhecimento, para que vocês realmente consigam estudar e aprender, mas principalmente porque essa disciplina não prevê exame. Então, se ela não prevê exame, aquela nota lá do final do semestre, que vai vir do somatório e da média de todos os questionários, é o resultado final. Então, não temos exame. Ficou com dúvida no questionário, não sabe fazer, está com dificuldade, pode colocar dúvida no grupo. Se quiser mandar no privado, no WhatsApp, eu normalmente respondo no grupo, porque daí a dúvida ela pode ser coletiva, né? Então a gente já compartilha com todo mundo. E às vezes, assim, é muito comum vocês fazerem isso, né? De perguntar no privado e eu responder no público, porque às vezes, eu fico sem graça, eu tenho vergonha. E daí, quando eu respondo no grupo, eu não Então, tá combinado. E uma outra forma, gente, que vocês têm de praticar, que fica aqui, assim, uma fortíssima, fortíssima recomendação e sugestão minha, são os estágios extracurriculares. Eu sei que vocês têm pouco tempo, eu sei que a grade de aula de vocês é muito apertada, mas digamos que sobrou uma quarta-feira de tarde, uma sexta-feira de manhã, que sobrou um período que vocês acham que vale a pena vocês se candidatarem a um estágio extracurricular. Como que funciona? Vocês colocariam em prática o que vocês aprenderam até aquele momento. Então, vocês se candidatam, se oferecem nas clínicas de suas cidades de origem, enquanto estão aí, ou aqui em Santa Maria, quando voltarem para cá, para contribuir com a clínica com o que vocês sabem até aquele momento. Ou, se vocês não puderem contribuir, vocês podem pedir para a clínica para simplesmente vocês observarem os atendimentos. Com a função de nós termos o nosso estágio de 5º ano fora da universidade, abriu-se muito esse horizonte de estágios, tanto na nossa cidade quanto nas outras, assim, em nível de estado e Brasil, dá até para falar Brasil, porque teve muita gente que saiu do Rio Grande do Sul para fazer o 5º ano. Então, eu acho que isso é uma coisa que vocês podem pensar com muito carinho. Por exemplo, fizeram uma disciplina de gestão, tiveram um pouco de noção de empreendedorismo, de marketing, de noções contábeis. Vocês podem procurar uma clínica, contar que vocês tiveram essa experiência e que vocês já têm isso. As outras disciplinas da formação básica até aqui, né? Até o 4º semestre. E perguntar para o gestor, para o dono da clínica, para a fono, que é a dona da clínica, se teria alguma atividade que vocês se enquadrariam. E eu acho isso bárbaro, e eu falo do lugar de quem fez. Então, eu estava no 4º semestre, a primeira vez que eu fui dar minha cara a tapa, como eu brinco, né, para uma fonoaudióloga que continua atendendo no mesmo lugar, no mesmo consultório, ela faz terapia de tudo, e num primeiro momento eu me ofereci
para assistir as terapias dela, se ela não se importaria, que eu queria aprender mais, que eu já tinha tido tal e tal disciplina teórica. E na minha época, a disciplina de gestão era bem diferente, né? Porque a gente estava num outro momento, num outro universo. E daí, à medida que eu fui aprendendo as coisas, eu fui me oferecendo mais. Olha, eu tive uma disciplina na faculdade que fala sobre gestão. Você quer que eu organize diferente esses seus pacientes aqui? Você quer que eu peça para a secretária fazer uma cobrança de um jeito diferente? E fui dando sugestões, assim, porque ela era muito aberta. É claro que isso depende muito de quem nos recebe também, né? Se a pessoa que recebe quer ouvir essas sugestões. Mas eu acho que também tem muito do jeito que a gente fala, como que a gente maneja. Mas eu acho que vale muito a pena vocês amadurecerem isso, pensarem nisso com carinho, até para vocês vislumbrarem um futuro muito próximo, que é o estágio do 5º ano, que é o estágio curricular que vocês fazem fora da universidade. Pode fazer aqui, mas que a gente sugere muito que vocês façam fora. Porque vocês, na graduação, vocês já estão fazendo a gestão de carreira de vocês. As escolhas que vocês fazem durante a graduação já é uma gestão de carreira. Porque eu falo para vocês sempre nas disciplinas de áudio, que a única diferença hoje entre vocês e eu é que eu já sou formada e vocês estão em formação. Mas vocês vão ser fonoaudiólogos tanto quanto eu. O que vai nos diferenciar depois é a idade. Eu vou ficar sempre mais velha e a velhice traz um pouco mais de experiência e vocês vão ser sempre mais jovens. Mas o fonoaudiólogo de vocês e a fonoaudióloga Michele é a mesma coisa. Então, eu acho que pensar já com a cabeça de gestor da sua própria carreira desde a graduação é um hábito super interessante que vocês têm que tentar praticar, que é uma coisa que eu vou tentar trabalhar com vocês nessa disciplina, para tentar diminuir ao máximo aquele impacto do socorro, formei, meu Deus, e agora? Não, a gente vai preparando, pensando, organizando, tudo desde já, para que vocês tenham esse tempo aí durante a graduação para ter planos, sonhos, metas. Porque, como eu acabei de falar, a gente tem que pensar nos princípios de gestão da formação de vocês. Então, aqui a gente está falando da disciplina pensando na fonoaudiologia, né, na nossa profissão, mas cada um de vocês vai ter que fazer uma autoavaliação, uma autoanálise de como que vocês estão fazendo a gestão da formação de vocês. Em relação aos aspectos comunicativos, em primeiro lugar, eu brinco sempre que o fonoaudiólogo é o mestre do distúrbio da comunicação, porque a gente estuda os distúrbios da comunicação e com muita frequência a gente falha ao comunicar, ao informar, ao falar, e a gente não pode. É claro que ninguém é perfeito, né? A gente pode falhar, é lógico, a gente pode ter um lapso de memória e esquecer de comunicar alguma coisa um dia, mas a primeira coisa que eu quero que vocês pensem e que vocês façam realmente uma análise crítica é como que eu estou me comunicando? Comunicando comigo mesmo, sempre primeiro com a gente, como que eu me comunico com o meu professor, com os meus colegas, com os meus pacientes, para quem já tem paciente, com a família dos meus pacientes, porque a comunicação, gente, ela é a porta de entrada. O jeito que vocês falam, o jeito que vocês comunicam, como que vocês trazem as notícias é fundamental. Então, a gente pode muitas vezes trazer uma notícia não agradável de um jeito que não soe tão ruim, de um jeito que não pareça tão difícil. Eu falo sempre nas disciplinas de áudio que o paciente ele tem que sair melhor do que ele chegou. Se ele vai receber um laudo, um diagnóstico de perda auditiva, não é um laudo bacana, não é um diagnóstico bacana, mas ele tem que sair melhor do que ele chegou. Talvez ele não saia feliz, mas ele tem que sair com todas as informações que ele precisaria ter, recebendo comunicados sobre aquele exame, sobre a vida dele, sobre as possibilidades de reabilitação, da melhor forma possível. Eu já deixo tu falar, Vi. Essa questão da comunicação, gente, eu gostaria muito que vocês tentassem colocar em prática desde já na formação de vocês, porque é muito desagradável para a gente, enquanto professor,
quando vocês chegam no 4º ano, que é o ano que vocês só têm prática clínica, vocês falam assim, com a cabecinha para baixo, com vergonha, numa intensidade de voz muito fraquinha, articulando muito pouco. Então, assim, a gente quer que vocês, aos poucos, vocês vão se apropriando, vocês ganhem postura, vocês consigam comunicar bem, porque é ali a porta de entrada. Essa comunicação, ela tem que ser empática, ela tem que ter responsabilidade, ela vai sempre buscar colaborar com o outro. Então, a gente tem uma profissão a servir, a gente serve sim a saúde do outro, sempre com muita resiliência, porque nem sempre o que a gente vai comunicar é agradável, o que a gente vai receber do retorno da nossa comunicação é agradável. Então, essa imagem, ela fala muito, assim, é realmente a gente ir conectando as coisas com resiliência, colaborando, com responsabilidade e com muita empatia. Porque o que eu gostaria muito que vocês fizessem na gestão da formação profissional de vocês é sempre se colocar no lugar do outro. Eu vou dar um exemplo e vou passar a palavra para o Vitor. Ontem, na prática clínica, a gente atendeu uma menina que estava com rolha de cera. Ela veio para fazer a avaliação de processamento auditivo. E o jeito que ela recebeu a notícia que não poderia fazer o exame em função da rolha de cera, a mãe disse assim: ai, eu perdi a viagem. Daí eu dei uma respirada e falei: não, mãe, você não perdeu a viagem. Se você não tivesse vindo aqui hoje, a gente não ia conhecer a Clara, a gente não ia conseguir comunicar e começar o nosso contato para poder fazer todos os diagnósticos que ela precisa e para que ela possa ser encaminhada para melhor reabilitação. Ela estar com rolha de cera hoje é ruim porque a gente não pode começar, mas é bom que você veio porque a gente descobriu que ela está com cera, que a cera já pode ser um dos problemas pelos quais ela diz que o ouvido não está bom, que ela não está ouvindo bem. A cera faz isso, ela realmente dá essa sensação de ouvido entupido. Então, ela vai para o otorrino, vai tirar a cera e vai voltar. Para ela voltar, a senhora só precisa fazer contato comigo e a gente marca de novo. Ela sentou na cadeira. Ai, que bom, né, prof? Eu falei, sim, ai, que bom. Então, a gente sempre tem que organizar o que a gente vai dizer para o paciente, para a família. Não dá para ser assim, olha, então, hoje não vai dar para fazer nada porque está com cera. Não dá. A gente sempre tem que buscar a comunicação de um jeito mais eficiente desde já. Não dá para vocês ficarem escondidos no, eu sou aluno, eu faço de qualquer jeito. Eu tô no 4º ano, eu posso fazer assim. Não, gente. O cartão de visita de vocês é desde agora. A formação que vocês estão dando para a profissão de vocês, a gestão disso é desde agora. Desde o 2º semestre, desde o 4º semestre, do comportamento na disciplina teórica e essa comunicação que vocês fazem com o todo da graduação. Tá? Pode falar, Vi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim, Vi. Não, eu ia dizer que, inclusive, a gente conversou disso esses dias, né, prof, dessas questões, e uma das coisas que eu aprendi, mesmo sem querer aprender, foi que eu sempre fui muito comunicativo, assim, a prof sabe, durante a minha graduação inteira eu sou uma das primeiras pessoas que fala, assim, porque eu sempre gostei muito de conversar. Mas eu não sabia o tamanho do impacto que isso ia ter na nossa vida profissional, né? E hoje a gente consegue ver que a comunicação ela é importante na vida profissional, principalmente da gente da área da saúde, em 2 frentes. A primeira, com certeza, é com os pacientes. Então, vocês vão ver que vocês vão começar a atender os pacientes, por exemplo, no 5º ano, até mesmo no 4º ano, e os pacientes vão perguntar para vocês, doutor, doutora, o que tu acha disso? Isso que eu faço tá certo? E aquilo que eu faço tá certo? E vocês têm que entender que a forma como vocês vão falar para esse paciente pode acabar com a vida dele ou pode melhorar a vida dele. E isso é real, gente. Assim, ou os pacientes podem sair da consulta de vocês odiando vocês ou amando vocês profundamente. Pode criar um vínculo com o paciente ou o paciente pode sair dali sem querer ver a cara de vocês no outro dia. Então, a forma como a gente se comunica com o paciente é muito importante. E a forma como a gente se apresenta de todas as formas de comunicação, verbal ou não verbal, com o nosso paciente, é muito importante.
porque isso é que vai dar o vínculo da gente com o nosso paciente. E se a gente não tiver esse vínculo, nada anda, tá? Nada vai andar. E vocês vão perceber que quanto mais vocês desenvolverem essa comunicação, muitas vezes os pacientes vão chegar para a gente, encaminhados por um colega médico, por exemplo, e eles vão falar muita coisa que eles não falaram para o colega médico. Porque às vezes o nosso vínculo comunicativo com o paciente se estabelece muito melhor e ele consegue se abrir mais para falar com a gente do que para falar com o colega médico. E daí a gente vai ver na ficha do paciente, não tem quase nada. E a gente conseguiu coletar um monte de coisa. Então, isso é bem comum. E uma outra coisa que é importante é a comunicação interprofissional. Vocês vão começar a notar também que outros profissionais vão começar a pedir a opinião de vocês. Então, assim, eu trabalho, como o prof falou, em 2 clínicas aqui em Santa Maria, uma clínica em Santiago. Nessas 2 clínicas de Santa Maria, eu trabalho com profissionais médicos, fisioterapeutas, outros fonoaudiólogos. Então, começa a se bater de porta em porta, assim, o que tu acha disso e disso? Qual a conduta que tu teria com isso? E se tu não souber comunicar o que tu tá pensando, tu pode ser o maior gênio da face da Terra, tu vai perder a credibilidade. As pessoas elas não vão confiar em ti, porque se tu não sabe passar o que tu sabe, o que tu conhece, o que tu entende, as pessoas não vão te entender e pode ter certeza que elas nunca mais vão voltar a te perguntar. Então, por mais que tu não saiba muito, se tu sabe comunicar o que tu sabe, faz uma diferença gigantesca. E isso cria uma rede profissional. Os profissionais começam a confiar em ti, começam a dizer, olha, aquele profissional, ele entende bem, aparentemente, porque ele fala super bem, consegue explanar super bem, e tu cria um network, assim, no teu meio de trabalho. As pessoas te conhecem, as pessoas sabem o que tu faz, sabem quem tu é. E aí eu sempre brinco que eu tenho 2 facetas, né? Eu tenho quase que um personagem profissional, e eu sou bem diferente na vida pessoal. A professora Michelle sabe, ela me conhece tanto no pessoal quanto no profissional. Profissional, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que do pessoal. Mas eu acho que isso faz parte. As pessoas precisam te ver enquanto profissional, a quem interessa o profissional, e não necessariamente tu precisa ser daquela forma na tua vida pessoal. E tudo isso tem muito a ver com essa questão de comunicação e como o paciente te entende. Acho que isso é extremamente importante. E isso de empatia também, eu li um livro esses dias que ele chama Comunicação Não Violenta, se eu não me engano, que ele fala justamente isso, em como a gente recebe o que o outro fala pra gente e como o outro recebe o que a gente fala para ele. Né? Isso tem muito a ver com empatia, que é uma questão complexa, assim, não é muito fácil essa questão de empatia, não é uma coisa muito simples, não. Mas essa questão de comunicação não violenta é uma coisa que vocês vão ter que também exercer muito nesse período, porque os pacientes, eles às vezes chegam de saco cheio na frente de vocês e vocês não vão poder responder com a mesma moeda, vocês vão ter que conseguir ali achar, exatamente, vocês vão ter que achar ali caminhos para conseguir reverter esse quadro. Então, tudo isso faz parte, e como o prof muito bem colocou, o caminho de vocês começa na graduação. Eu sou formado no final do ano passado, e eu saí da graduação com um monte de gente me conhecendo, e eu não sabia que me conheciam, mas eu soube que eles me conheciam porque eles me ouviram falar em algum lugar, porque eu falava com alguém me conhecia. Então, isso é muito importante, isso vai fazer diferença na vida de vocês depois de formados. Então, aproveitem essas oportunidades, não se escondam, apareçam. Não é momento de se esconder. Perfeito, exatamente, Vi. Van, eu já te passo a palavra, vou só responder a pergunta da Dani, do chat. Dani, em relação à remuneração nos estágios, assim, ó, isso é uma coisa muito particular de cada clínica, mas o que eu mais ouvi das fonos, donas de clínicas, donas de empresas e de gestores, é assim, é muito difícil receber o estagiário com a remuneração. O que aconteceu já conosco nesse tempo que a gente tem de estágio curricular é o estagiário chegar, se destacar, fazer um super trabalho e, por vontade da fono, do gestor, do líder, oferecer uma bolsa. E essa bolsa é proporcional à carga horária que o estagiário está lá. Então, se tu me perguntares hoje, assim, dos estágios curriculares, os lugares que pagam desde o início, não lembro nenhum de cabeça. O que tá muito acordado com todos os lugares é assim: recebe, sente o estagiário, vê o quanto a reciprocidade está acontecendo, ele está recebendo da clínica, mas ele também está contribuindo, ele também está ajudando, ele também está fazendo, de certa forma, até uma atualização da fono. Porque vocês saindo da universidade, vocês estão com tudo fresquinho.
E a gente, enquanto professor, tem o dever e a obrigação de estar sempre se atualizando. Então, o que vocês aprendem não é o que a colega aprendeu que formou há 10 anos atrás. E muita coisa que o Vitor aprendeu o ano passado e formou já não é mais verdade absoluta, porque a gente trabalha com uma ciência que não para. Então, a gente não pode parar de se atualizar, a gente não pode parar de ver o que aconteceu. Então, vocês estagiários, vocês fazem sim uma atualização desses fonoaudiólogos que recebem vocês muitas vezes. Então, quando a fono, o gestor, o líder do local, sente essa via de mão dupla, a bolsa pode surgir. Mas, se o estagiário fica lá, olhando, recebendo, sem nada de proatividade, sem muito movimento e sem aparecer, né? Como o Vitor bem colocou, escondidinho, é bem difícil a bolsa aparecer. Daí a remuneração normalmente não vem. Para 20 horas, hoje, tem um estagiário recebendo bolsa. Desculpa, para 30 horas, tem um estagiário recebendo bolsa de R$600. E esse, mais ou menos, é o ponto de corte, assim, de modo geral. E daí tem menos e tem mais também. Mas aí fica uma proporção em cima dessa carga horária. Mas depende muito do comportamento do estagiário. Entendeste, Dani? A Eduarda perguntou no chat se é possível estagiar em prefeituras. Sim, é possível. É possível sim, Duda, muito possível. Principalmente nas prefeituras, eles gostam de receber estagiários porque eles têm muita demanda. Então, se vocês vão com desejo de contribuir, por exemplo, vocês já aprenderam algumas estratégias, se vocês, né, se candidatam a um estágio, vocês já sabem estratégias de criar terapias. Vocês podem ajudar o fonoaudiólogo a criar terapia. Então, a criança, por exemplo, tem desvio fonológico e vocês precisam tratar pelo modelo de ciclos, por exemplo. Vocês já podem criar estratégias para fono, ajudar a fono. Então, sempre que vocês estão dispostos a contribuir e vocês mostram, comunicam esse desejo de contribuição, a coisa acontece. Funciona muito. Pode falar, Van. Prof, agora ouvindo o Vitor, eu lembrei de uma das palestras do congresso que eu vi, eles falavam dessa questão da comunicação com o paciente, como a gente pode influenciar, né, ele sair bem ou mal, que a prof palestrante comentou que a gente não trata duas orelhas e a gente não trata uma voz, que a gente trata a pessoa por trás. Obviamente, a gente vai olhar para as orelhas, a gente vai olhar para a voz, mas é a pessoa, então eu acho isso... Agora, eu lembrei bem disso quando o Vitor estava falando, a gente tem que ter essa consciência o tempo inteiro, né? A gente não está vendo só o distúrbio ou só a terapia, a gente está vendo a pessoa e vai influenciar como ela vai sair dali como um todo, né? Não só esse olhar mais amplo e sensível para o paciente. Exatamente, Ivan. Perfeito. Prof. Cada vez mais vocês vão me ouvir falando isso, assim. A pessoa toda, a fono toda, a reabilitação toda, porque vocês passam comigo para fazer o recorte audiológico, que é essa minha colaboração na formação de vocês. Mas chega o paciente com a nossa visão audiológica, eu peço para vocês fazerem a fonoaudiológica. E no que eu consigo contribuir, eu contribuo, e vocês vão enxergando tudo. Cada vez mais a gente precisa que seja assim. Vi, acho que você chamou. Sim, não, eu só ia complementar, que é essa questão daí vai aparecendo as coisas na cabeça, né? A gente vai falando, vai aparecendo. Hoje de manhã eu estava atendendo uma paciente de reabilitação vestibular, não sei se todo mundo sabe o que é reabilitação vestibular. Acho que não, Vi. Mas é das populares labirintites, vamos falar assim. É a nossa atuação reabilitando, tratando essas tonturas, essas labirintites, que é uma das minhas principais atuações. E aí tem um tipo de tontura, que é uma tontura que a gente chama de tontura fóbica, onde o paciente ele não tem nenhum distúrbio nesse momento vestibular, não tem nenhuma patologia, mas ele tem uma fobia, então ele tem quase que um sinal de alerta o tempo todo ligado para o corpo dele, para o movimento do corpo dele, e ele acha que tudo vai desencadear a tontura, e às vezes desencadeia, porque de fato ele está sempre alerta o tempo todo. Eu estava fazendo a reabilitação da paciente hoje, e a gente quase não conseguia se movimentar, porque ela estava tão nervosa, tão ligada, assim, que as coisas iam acontecer, que ela ia ficar tonta, eu colocava um estímulo,
visual, e ela já se desestabilizava, assim, só faltava ela chorar, assim. E foi muito na base da conversa com ela, assim, foi tentando acalmar, foi conversando, foi pedindo para ela respirar, foi comunicando devagarinho, e foi assim que ela foi indo, conseguindo fazer os exercícios, porque fora isso ela não ia conseguir. Então, a comunicação ela é importante até em alguns tipos de patologia, principalmente naquelas com quadro emocional e psicológico bastante forte, como os casos da TPPP também. O nosso papel enquanto comunicadores de questões científicas, né, questões profissionais, são bastante importantes, porque esses pacientes com tontura, eles chegam com isso, assim, ela, por exemplo, né, vou dar o exemplo dela, ela diz assim, eu tenho medo, por exemplo, de sair na rua e eu ficar tonto e cair na rua, eu tenho medo de ir no lugar, só que isso não vai acontecer, né, então a gente precisa também tranquilizar ela, saber nos momentos em que a gente vai poder tranquilizar, os momentos que a gente vai poder não tranquilizar, né, por exemplo, ela não pode dirigir, porque ela tem esses quadros de tontura por conta dessa questão de TPPP, e ela se perde no espaço. Então, a chance dela ter um acidente, por exemplo, automobilístico, são grandes. Então, é uma responsabilidade muito grande na nossa comunicação enquanto profissionais, assim. Então, saber mensurar o que a gente pode falar e o que a gente não pode é bem importante também. VPPB é vertigem postural paroxística benigna. Eu tinha entendido T, esse eu nunca ouvi. Mas é TPPP. Tem um outro TPP. A TPPP é a tontura perceptual postural persistente. É diferente da VPPB, é outro tipo. Você falou VPPB ou VPPP? TPPP. Então o Vitor falou da persistente. Que são tipos de tontura. Vocês aprendem esses tipos de tontura na disciplina de avaliação e reabilitação do equilíbrio corporal. Joia, Vi. Obrigada. Cris, você levantou a mão. Professor, eu ia comentar que uma vez a minha ex-chefe falou uma frase que eu lembro dessa frase até hoje. Eu trabalhava na prefeitura, né? E ela disse: quem não é visto não é lembrado. E eu guardei essa frase assim, e hoje, sempre que eu lembro, eu acho que eu posso falar e é bem legal. E eu sempre guardei essa frase. Acho que é bom compartilhar. Com certeza, Cris. Com certeza. Quem não é visto não é lembrado, sem dúvida. Maravilha. Então, gente, seguindo aqui, nós estamos numa época muito forte, ou melhor, nós estávamos antes da pandemia, né? Numa época muito forte de metodologias ativas de ensino, com o aluno no centro da formação. Com a função da pandemia e educação à distância, as metodologias ativas elas ficaram mais limitadas, porque a gente não consegue fazer tantos esquemas de sala de aula invertida. Mas eu acho que todos os princípios que a metodologia ativa de ensino traz, elas precisam estar na cabeça de vocês para vocês conseguirem fazer uma gestão inteligente da formação de vocês enquanto logo fonoaudiólogos. Então, a gente estava agora falando da comunicação, a questão da autonomia, vocês precisam ter autonomia desse processo de aprendizagem, refletir sobre tudo que vocês estão vivendo, ser inovadores em tudo que vocês podem ser dentro da formação profissional na graduação. Vocês precisam saber trabalhar em equipe. Cada vez mais a questão de relacionamento interpessoal é um problema, as pessoas têm dificuldade de relacionamento interpessoal, então tentar desenvolver essa capacidade de trabalho em equipe é um dever nosso. Eu falo sempre, né, toda hora que eu não faço nada sozinha, nada. O meu marido brinca muito comigo, porque assim, eu sempre digo, né, eu falo para todo mundo, gente, eu sou carente, o Vitor também. O Vitor fala que o que nos atraiu foram as nossas carências. Então, eu gosto do trabalho em equipe, eu preciso do trabalho em equipe, e tem quem não goste. Isso tem que ser respeitado, só que eu acho que a gente tem que tentar ter as habilidades de quem trabalha em equipe. E sempre compreendendo as realidades daquilo que está sendo vivido. Então, assim, eu tô com dificuldade, eu vou atrás. Eu tenho facilidade nisso, deixa eu tentar ajudar o meu colega. Então, assim, sempre façam reflexões sobre aquele momento que vocês estão vivendo no processo de formação.
não esqueçam que vocês precisam fazer gestão da formação profissional de vocês antes de fazer gestão de carreira. Se vocês forem chegar no momento de fazer gestão de carreira, tendo feito uma graduação bagunçada, desorganizada, sem gestão, vocês vão viver os reflexos disso no início da formação profissional. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o que a gente vê dos colegas que vão para o mercado de trabalho em todas as áreas, não é só na fonoaudiologia. Então, a gente lê sobre isso, a gente vê isso, e eu gostaria muito que vocês se esforçassem para tentar fazer diferente. Diferente no sentido de se organizar, fazer a gestão para a formação e fazer a gestão de carreira depois com muito mais facilidade. Porque, gente, esses 5 anos de curso que vocês vão viver, que vocês já estão vivendo, nós pegamos uma época de muito conteúdo digital. Então, vocês receberam, assim, inúmeras informações pela tela. E isso vai precisar, de alguma forma, depois ser compensado por vocês. Porque a gente sabe que é muito mais difícil estudar na educação à distância. Então, já pensem como que vocês pretendem fazer isso, se vocês vão entrar em projetos, se vocês vão pedir pacientes extra para os professores, se vocês vão querer atender, pensando nessa linha de pacientes extras, vocês vão querer atender mais do que seria o atendimento normal, se vocês acham que não precisam fazer essa compensação, se o que vocês viram pelas aulas gravadas, pelas aulas síncronas foi o suficiente, já façam a gestão dessas questões também. Porque nós estamos já, para quem está no 4º semestre, se aproximando da metade da graduação. Então, assim, eu brinco dos 50%, né? O tracinho assim do andando, a gente já tem 50% da graduação vivida. Eu acho que vocês conhecem essa matriz, né? Vocês já viram essa matriz em algum momento? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vocês já conhecem esse material. A disciplina de gestão, ela está aqui no 2º, mas eu não sei se agora, nesse momento, ela está no 2º ainda. Está no 6º, eu acho, prof. Eu até estranhei que veio para antes. Eu acho que ela está no 6º porque foi um pedido dos alunos, porque ela ficava muito longe, assim, do final da faculdade. Então, essa minha aqui já não está 100% atualizada. Daí, depois, da metade para o final, do 5º até o 10º semestre, é onde vocês têm o que vocês esperam muito, que é o início de todas as práticas clínicas. Então, aqui no 3º ano, vocês começam as práticas clínicas em motricidade orofacial e em linguagem. E aqui no 4º ano, vocês só têm prática clínica. Então, as corzinhas aqui, né? Saúde coletiva, voz, audiologia, linguagem, MO e disfagia e fonoaudiologia hospitalar. Como que vocês têm que fazer a gestão disso tudo? Tentando entender o que brilha mais os olhos, se vocês entendem que vocês têm mais um perfil para o sistema público, para o SUS ou para o mercado privado, porque essa gestão de tentar entender o que vocês gostam mais vai impactar diretamente na escolha do 5º ano, como que vocês vão fazer a gestão da escolha do 5º ano. Porque eu acho esse 5º ano extremamente importante. Eu sempre falo que a minha maior sugestão é que vocês vislumbrem onde vocês gostariam de estar depois de formado e já tentem se aproximar disso no 5º ano de graduação. Então, eu vou dar o exemplo do Vitor. O Vitor vinha falando desde muito tempo que ele queria fazer mestrado, que ele queria fazer doutorado, que ele gosta de pesquisa, que ele se vê feliz na pesquisa. E ele sempre disse, eu preciso do emprego em Santa Maria, do emprego em Santa Maria, do emprego em Santa Maria. Ele começou trabalhando pouquíssimos meses ali em Santiago e depois o universo e o Papai do Céu trouxeram ele para Santa Maria, apesar dele continuar atendendo em Santiago, para ficar mais fácil para ele fazer o mestrado. E o estágio tem uma questão muito assim. Vou dar um outro exemplo de uma aluna que conversou comigo recentemente. Prof, eu já sei que eu quero abrir uma clínica particular, que eu quero fazer um trabalho fonoaudiológico na área de audição e que eu quero representar alguma empresa de aparelhos auditivos. E eu já sei que eu quero ir para os lados de, por exemplo, Livramento. Então, procura um estágio em Livramento,
Procura conhecer a região de Livramento, o mercado de Livramento, como que são os colegas fonoaudiólogos na região. O Vitor acabou de usar a palavra network. O network é a comunicação que a gente precisa ter com os outros profissionais, tanto fonoaudiólogos quanto outros profissionais da saúde, para aparecer, para ser visto e ser lembrado. Se vocês já sabem que vocês querem trabalhar num serviço público, que vocês querem prestar concurso, se candidatem a um estágio numa prefeitura, numa secretaria de saúde, numa secretaria de educação, para viver o ambiente público e ver como que é ser fonoaudiólogo ali. Então, eu brinco muito que o 5º ano ele é um test drive. Deixa eu ver se realmente o que eu acho que eu quero é o que eu quero. Porque a gente tem pouca experiência do 5º ano. Foram 3 turmas que viveram ele. Mas a gente já viu de tudo. As minhas estagiárias, assim, falando dos alunos que eu orientei, tiveram estagiárias que voltaram para sua cidade natal, jurando de pé junto que aquela era a gestão de carreira que elas tinham que fazer. Voltar para a cidade natal, morar perto da família e trabalhar ali. Teve quem amou. E teve quem disse, prof, pelo amor de Deus, eu tenho que ir embora daqui, para onde que eu vou? E daí foi lá para o outro canto do país, porque entendeu que a carreira ia funcionar muito melhor, não na sua cidade natal, por exemplo. Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês amadurecerem essas coisas, para vocês fazerem gestão disso tudo com as coisas em andamento. Não deixem para pensar para onde vocês vão no 5º ano, na véspera do 5º ano. Não precisa também sofrer de ansiedade e já querer decidir agora. Não, eu quero pedir para vocês irem amadurecendo isso e tentarem vislumbrar um horizonte, onde eu quero estar depois. Porque onde eu quero estar depois, é interessante que vocês já consigam chegar perto disso no 5º ano, porque daí vai ficar menos difícil, né? Não dá para dizer mais fácil, mas menos difícil. Tudo bem? E daí aqui, por fim, dessa questão da gestão da formação profissional, para vocês terem uma ideia do que vocês têm de formação de carga horária em áreas, né? Então, a gente tem uma carga horária muito maior na audiologia, a carga horária da disfagia, da MO, voz, linguagem e a carga horária de prática clínica. Então, quando vocês dizem assim, ai, prof, a gente atende tão pouco, quando vocês falarem isso, vocês venham para cá e olhem aqui. A gente tem a maior carga horária do curso em prática clínica e depois em estágio. Então, são 1000 horas de estágio. Então, vocês realmente colocam muito a mão na massa. E isso prevê que vocês consigam fazer uma gestão melhor de carreira enquanto clínicos, porque vocês realmente atenderam bastante na graduação. Isso é o que a gente espera, né? E daí, gente, para essa disciplina, eu vou realmente dividir com vocês o que eu acredito. Eu, Michele, pessoa, e eu, professora Michele. Eu acredito muito que tem que ter uma comunicação, um match, um super encontro entre toda a nossa inteligência, tudo que o nosso cérebro guarda de conhecimento e o nosso coração. Eu acho que no momento que a gente faz uma separação afetiva, emocional, fica muito mais difícil a gente trabalhar. A gente precisa amar o nosso trabalho, porque a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida trabalhando. Então, se o dia tem 12 horas ativos, a grande maioria das pessoas, no mínimo, trabalha 8. Para quem tem um dia de 15 horas ativo, no mínimo, trabalha 8. Então, a gente não conseguiu nem chegar na metade aí, né? Pensando num dia ativo gigante. Então, o meu desejo é dividir com vocês o que eu acredito que é esse match da nossa inteligência com o nosso coração. E onde que eu acho que tudo começa? Aqui. Eu acho que o autoconhecimento, o nosso autoconhecimento, juntando todas as nossas questões de gestão emocional e de gestão de inteligência para eu ter uma carreira e para eu ter uma profissão, precisa desse match, precisa dessa junção. E eu vou tentar, ao longo das nossas conversas, mostrar para vocês a importância desse match. E eu acho que quanto mais distante
a atuação clínica de vocês, o saber de vocês ficar do coração, parece que não fica ao alcance do que realmente o paciente precisa. Porque realmente os pacientes vêm nos procurar porque eles têm alguma demanda. Eles precisam de algum apoio, eles precisam de um diagnóstico, de uma reabilitação fonoaudiológica. Então, eu acho que sim, a gente precisa pensar com o coração. E o Vitor falou, né? Eu sou um profissional e eu sou outro na minha vida pessoal. Tudo bem, mas eu acho que aquele ser humano que está ali dentro da gente, ele é o que vai refletir no profissional que a gente vai ser, que a gente quer ser. Então, eu vou fazer uma fala para vocês aqui, daí a gente faz um intervalinho, uns 10 minutinhos para pegar mais água e ir no banheiro, mas eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu cheguei na universidade, eu era muito nova, eu passei no concurso, eu tinha 28 anos, e eu sempre fui assim, totalmente coração, eu sou extremamente afetiva, para mim, se eu não abraço, eu não dei oi. Então, eu sofri muito, porque o principal feedback que eu tive na época era, Michele, tu tem que ser mais brava, tu tem que ser mais dura, tu tem que ser mais impositiva com os alunos, tu é muito mole. E daí foi a Michele para terapia tentar trabalhar isso, né? Preciso ser mais dura, preciso ser mais brava. Gente, eu tava criando um personagem, e eu tava sofrendo tanto para criar aquele personagem, que eu falei, bom, ou eu mudo de profissão, eu deixo de ser professora, ou eu vou ser professora assim como eu sei ser. Fazendo com coração, com afetividade e sempre buscando muito mais conhecimento, porque é isso que a gente precisa para conseguir ser um bom clínico. Então, eu acho que o excelente profissional, ele começa no excelente ser humano. Então, reflitam sobre isso, porque cada vez mais é disso que o mundo precisa. Em especial as pessoas que sofrem de alguma questão de saúde, porque a nossa profissão vai cuidar desses aspectos de saúde. Tá, gente? Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Então, são quase 13h10, vou arredondar para 13h10. 13h20, a gente volta. Tá bom? 10 minutinhos. Escolhe ser professor. Não é empático com a situação do aluno, porque é justamente isso que tem aqui no próximo slide, ó. Vocês são completamente diferentes, né, Milena? Vocês vêm de famílias diferentes, culturas, criações, vocês têm idades diferentes, gostos, desejos, crenças, e a gente precisa se adaptar a isso, sabe? Eu acho que é lógico, a gente tem os nossos deveres e vocês têm os deveres de vocês, mas a gente precisa de uma via de mão dupla, professor-aluno, que a gente possa ofertar e vocês devolverem, mas eu acho que a gente precisa muito se adaptar às diferentes realidades. E sem dúvida, assim, esse momento da pandemia precisou de um a mais nosso nesse sentido. Então, foi bem difícil para mim no início, porque eu realmente estava criando um personagem, estava sofrendo horrores com aquilo, até o dia que eu disse, não, deixa eu ser eu mesma. E tá dando certo. Ninguém agrada a todo mundo, né, Milena? Ninguém, nem Deus agradou. Mas daí eu tento agradar a mim e agradar o meio do caminho, assim. Então, eu acho que para vocês, enquanto turma, assim, era isso, Milena, que tu queria falar? Não sei se eu te interrompi. Sim, prof, sim, era isso mesmo. Tá, ótimo. Obrigada pela tua contribuição. E enquanto turma, eu acho que o único, talvez, né, o único, nesse momento, objetivo em comum que vocês tenham é se tornar fonoaudiólogo, é fazer essa gestão pessoal e profissional a caminho dessa profissão, em direção ao ser fonoaudiólogo, e vocês podem levar desse momento da vida os melhores amigos do mundo de vocês. Eu levo 4 amigas, assim, no coração, da época da graduação. Uma está nos Estados Unidos, a outra está em Porto Alegre, a outra está em Blumenau. Estados Unidos, Porto Alegre, Blumenau, Curitiba. E a gente se fala como se elas estivessem aqui na esquina. Então, vocês podem levar da graduação, além da formação profissional, grandes amigos. E nessa questão da gestão do autoconhecimento,
porque ela é fundamental para começar qualquer gestão. Eu já falei para vocês, né, no que eu acredito, no MET, Coração Conhecimento, e a gente já falou um pouquinho, né, da questão das características que a gente precisa enquanto formação profissional, e depois, na gestão do autoconhecimento, o mercado vai exigindo outras coisas da gente. A consciência de saber analisar o outro sem criticar, para a gente conseguir fazer uma boa gestão de negócios, seja negócio público ou negócio privado, uma boa gestão de relações interpessoais, desde a pessoa que está na portaria até o líder, desde a menina que limpa o chão até o chefe, se ainda existe essa palavra, eu não gosto dela, eu prefiro líder, e sempre com uma consciência de si no comando, assim, porque eu acredito muito que a gestão pessoal, ela lidera, ela vai à frente, ela puxa o trem da nossa gestão profissional. Então, pensem muito nessa gestão de autoconhecimento, ela é fundamental. Vi, você levantou a mão, pode falar. Não, eu só ia falar, complementar essa questão do afeto, que é uma questão que eu ouvi muito, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com o Autoneuro, lá em Santiago. Porque muitos colegas do Autoneuro, e vocês vão ouvir isso em algumas vezes, vão dizer para vocês que para trabalhar com Autoneuro tem que ser uma pessoa fria, porque os pacientes eles passam muito mal nos exames, e principalmente nos exames. Então, Autoneuro é a área do equilíbrio, gente. Isso. Ele costuma vomitar, ele costuma passar mal, então os pacientes realmente passam muito mal. E muitas vezes tu precisa terminar o exame do paciente, por mais que ele esteja passando mal. E eu ouvi muito isso, que a gente precisava ser muito frio, que a gente não podia demonstrar, né, trazer esse afeto para a prática clínica, porque a gente não ia conseguir fazer os exames no paciente. E a gente vai vendo que não é verdade, assim, que tem momentos e formas da gente conseguir manejar esses quadros que não com frieza, porque é pior ainda para o paciente, né? Se a gente se colocar no lugar dele, imagina, ele achando que tá caindo, que tá tudo girando, vomitando no colo dele, no próprio colo, imagina a sensação terrível que é isso, mais uma pessoa negligenciando todo esse sofrimento dele do lado, pior ainda. Então, essa questão do afeto, assim, é uma questão até meio polêmica, assim, porque vocês devem ter ouvido isso até. Ah, para ser a área da saúde tem que ser frio, não pode isso, não pode ser aquilo. E é um grande mito, assim, eu acho que ser frio piora as coisas, inclusive, assim, nessa área do autoneuro é pior ainda. Quanto mais próximo do paciente tu tiver e tentando dar uma acalmada nele, ouvindo o que ele tem para dizer, porque vocês vão ver na prática clínica, tem que roda, assim, ó, cidades e cidades, que fazer Vecto, por exemplo, que é esse exame que eles passam mal, é um exame ruim. Então, tem paciente que chega para vocês fazerem o exame, eles sentam na cadeira e eles já vomitam, sem vocês fazerem nada. De nervoso que eles ficam. Então, é desse histórico de falta de afeto para fazer as provas autoneurológicas por conta disso, dessa questão que a gente tem que enfrentar. Não adianta, é o ônus da nossa profissão. Por isso que muita gente tem um pouco de medo também por conta disso. Tem 2 perguntas no chat. Perfeito, Vi. Obrigada. A Ana perguntou se eu vou disponibilizar, sim, o questionário logo depois da aula. Quando nós terminarmos, eu deixo ele meio engatilhado no Moodle, e daí eu vejo como é que foi o andamento da aula, se eu tenho que mudar alguma coisa, o Vitor me manda a contribuição dele, e eu já posto. Se algum dia, porventura, eu tiver alguma atividade na sequência que eu não consiga postar, eu aviso vocês. Mas vocês sempre têm uma semana. Então, da aula de hoje até a próxima, vocês têm esse tempo para fazer o questionário, tá? Sempre serão 7 dias para vocês responderem. A Dani já ouvi mesmo, tipo assim, não pode se envolver com familiares dos pacientes, por exemplo. Pois então, essas coisas, Dani, são muito polêmicas, porque eu acho que a gente precisa se envolver, mas lógico, sempre com um limite, né? Sempre com, eu vou até aqui, daqui para frente eu não posso ir mais. Mas eu acho que a ausência total do afeto e a imparcialidade com a situação de sofrimento do outro não causa uma boa impressão clínica para aquele paciente sair da tua consulta dizendo, nossa, como eu fui acolhido, como eu me senti bem, como eu quero indicar esse profissional, como eu gostei. Possivelmente todos vocês já foram pacientes, né? E a gente consegue fazer essa avaliação.
de qualquer clínico, qualquer profissional que a gente vai enquanto paciente, eu fico o tempo todo, enquanto paciente, analisando, sabe? Ah, isso eu faria, isso eu não faria nunca. Ah, legal, isso gostei, vou pegar para mim. Nossa, que péssimo isso, não gostei. Então, cada vez mais vocês vão fazer isso, sabe? Quanto mais vocês tiverem autoconhecimento, mais vocês vão conseguir fazer críticas construtivas e olhar com consciência para o outro. Nesse sentido do que eu estava falando agora, sabe? Ah, bacana. E enquanto professora, daí não enquanto clínica, né? Mas enquanto professora, todo congresso que eu vou, as minhas anotações são: gostei desse slide, vou fazer assim. Nossa, não gostei. E eu vou sempre tentando aprender, buscando aquela consciência, né? De que a gente sempre pode ser melhor. Eu tenho eu tenho muitos mantras, gente, muitos. Vocês vão me conhecendo, mas um dos meus mantras é: hoje eu sou melhor do que ontem. Então, tendo essa consciência, assim, de que a gente quer ser melhor enquanto pessoa, enquanto profissional, eu acho que isso emana, essa energia vai, sabe? Então, eu acho, Dani, que total imparcialidade não é bacana, minha opinião, né? Isso é polêmico. E eu também acho que, com certeza, tem um limite. Não dá pra gente se envolver com tudo, até porque tem muitas questões psicológicas, por exemplo, que a gente não tem capacidade, conhecimento para manejar. Então, a gente precisa de um profissional psicólogo, por exemplo, de um colega psiquiatra. Mas, gente, eu trouxe aqui para vocês um conceito japonês que eu gosto muito, que ele esse nomezinho traz a questão do uma razão para viver, que é o olhar que a gente tem que fazer sobre a nossa questão profissional, sobre a nossa gestão profissional. Então, quando eu escolho uma profissão, eu tenho que escolher a profissão não pelo que ela vai me pagar. Eu tenho que escolher a profissão porque eu acredito, pelo meu autoconhecimento, que eu tenho vocação para ela, que eu tenho uma missão a cumprir nessa profissão, que eu tenho paixão por essa escolha que eu fiz. Quando eu tenho paixão por essa escolha que eu fiz, eu acredito que eu sou bom naquilo. E quando eu tenho uma missão, eu tenho que pensar: o que eu preciso para eu dar conta dessa missão? Dentro do meu autoconhecimento, o que eu já tenho e o que o mundo precisa que eu possa contribuir dentro da minha atuação profissional. Então, quando a gente ama o que a gente faz, a paixão não se apaga e normalmente a gente consegue cumprir a missão. E daí, nesse formato que essa figura traz para a gente no Razão para Viver, se vocês prestarem atenção nas primeiras palavras daqui, que vem daqui do centro, na minha profissão, eu preciso me sentir confortável, eu preciso me sentir satisfeito, eu preciso ter prazer e plenitude e eu tenho que ter excitação para trabalhar. Mas o que tem na sequência dessas frases é o que a gente não deve sentir. Então, quando eu fiz a minha escolha profissional, pensando que eu tenho vocação, paixão, e eu tô dentro da minha missão, eu não posso me sentir inútil, eu não devo e não posso ter sensação de vazio, eu não posso ter sensação de incerteza, ou não devo ter sensação de incerteza, e eu não posso achar que eu não estou construindo nenhuma riqueza, seja riqueza financeira ou riqueza pessoal, porque a gente se contempla pessoalmente quando a gente é feliz no trabalho. Mas é claro, gente, que nem tudo é perfeito. Nem todos os dias a gente está extremamente feliz, extremamente excitado, extremamente animado. Nós somos seres humanos. Então, enquanto profissionais, a gente tem dias que a gente está mais tristinho, mais apagado, mais chateado. Mas o que a gente tem que tentar fazer? Na nossa gestão de autoconhecimento, saber o que eu faço para mim que vai permitir com que eu apague, que eu desligue do que está me entristecendo e eu possa sair para trabalhar e cumprir a minha missão, com paixão e usando a vocação que eu tenho. E vocês são muito jovens, a grande maioria tem 20 e pouquinhos, né? Tem alguns que têm um pouco mais, tem os que têm um pouco menos, mas
esse holograma, ele traz para vocês o que a gente precisa desejar construir com a maturidade. E a maturidade profissional e pessoal traz para a gente essa permissão. Eu não preciso estar todo dia ótimo. Por mais que eu faça a gestão do meu autoconhecimento, eu preciso me permitir ter dias menos confortáveis no trabalho, louca para ir embora. Nós somos seres humanos. Então, a gente tem esse holograma para pensar no que é o ideal. E principalmente para vocês pensarem assim, eu estou no lugar certo? Eu fiz a escolha certa? É essa profissão, eu tenho vocação, eu vou deixar a chama da paixão acesa e eu consigo cumprir a minha missão? E essa resposta não precisa vir hoje, nem amanhã, nem a semana que vem. Essa resposta, ela pode vir ao longo do tempo. Mas isso é importante que vocês sempre se perguntem, porque vocês são muito jovens. Nós, né, escolhemos a profissão muito jovem. Eu também entrei na faculdade com 17 anos. Mas eu acho que vocês não perderem de vista a gestão do autoconhecimento, ela é fundamental para vocês conseguirem fazer a gestão de carreira. E ainda, pensando nisso, se perguntem quem vocês são, e daí, para isso, a gente tem inúmeras possibilidades, né? Então, tem umas ferramentas de coaching que psicólogos ofertam para a gente conseguir se descobrir, entender o nosso propósito, e daí aqui, eu até lembrei de ti, Vi, quando eu li esse texto, porque o Vitor comentou ontem que ele está estudando mais o mindfulness. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa técnica de... Ela é uma prática integrativa complementar em saúde, que a gente chama de PICS. As práticas integrativas complementares em saúde, elas são na família da acupuntura, reiki, barra de axis, auriculoterapia, aromoterapia, meditação. E daí eu vou deixar tu falar um pouquinho aqui, Vi, do mindfulness, porque eu lembrei de ti quando eu li esse texto. E daí, pensando no quem sou eu, qual que é o meu propósito e como que eu vou implementar ele, é onde a gente vai buscar, na disciplina, tentar nos instrumentalizar para conseguir ter gestão de projetos. Como que eu vou, quais são os projetos da minha vida, o que que eu preciso de instrumento para isso. E ao longo da disciplina, eu gostaria, né, que vocês conseguissem entender isso. As ferramentas de coaching, uma colega psicóloga vai conversar conosco. O empreendedorismo a gente vai trabalhar muito ao longo de praticamente todas as aulas, tem alguma citação do empreendedorismo. O Mindfulness eu vou deixar o Vi comentar um pouquinho agora, mas se der tempo eu quero voltar nisso, porque daí isso aqui tem muito a ver também com o que cada um acredita, né? Porque não é todo mundo que acredita nessas técnicas de prática integrativa de saúde. E as ferramentas de projeto de gestão também. Cada aula vai ter um pouquinho, assim. Cada aula vocês vão receber uma ferramenta. Pode falar, Vi, se tu quiser falar. Que tu estava falando ontem e eu fiquei também com vontade de te ouvir. Vamos lá, então. Na verdade, a mindfulness, né, ela é quase que uma nova terapia. Ela surge, ela emerge da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia, e ela tem como intuito justamente isso. Na verdade, ela é como se fosse um treino cerebral, né? Então, é um treino do córtex pré-frontal para que a gente consiga enfrentar os problemas da nossa vida na magnitude que eles estão. Então, às vezes, assim, então eles dão alguns exemplos, né? Às vezes a gente vai numa festa, por exemplo, e a gente não tá bem com a gente mesmo, ou a gente tá trabalhando, por exemplo, e a gente não tá bem com a gente mesmo. E aí, por exemplo, o nosso chefe, ou o nosso colega de trabalho nos pede para fazer alguma coisa. E a gente fica criando na nossa cabeça milhares de hipóteses de por que aquela pessoa não gosta da gente. Mas, na verdade, não é que ela não goste da gente, é só que essa foi a minha visão daquele momento, né? De um momento que eu não estava legal. Então, realmente, assim, eu brinco sempre, né, com os pacientes, inclusive eu uso muito os pacientes com zumbido, mindfulness. A gente tem um pró e a gente tem um contra de ser inteligente, né? A gente, quando a gente pensa, por exemplo, num animal, por exemplo, uma zebra e um leão, né, lá na savana,
Quando o leão vai atacar a zebra ela se prepara para fugir do leão. E ela foge, e depois que ela fugiu do leão, tudo volta ao normal. Ela fica lá pastando na savana, tudo tranquilo, tudo ótimo. Com a gente não é assim, porque a nossa inteligência faz não ser assim. O nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é uma ameaça externa de uma ameaça interna. E é como se a gente vivesse o tempo todo em alerta com tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente perde muito tempo e a gente perde muito foco das coisas muito rápido, porque a gente se preocupa com muita coisa que a gente não deveria se preocupar. Então a gente se preocupa com a pessoa que a gente acha que não gosta, com aquela pessoa que falou alguma coisa que a gente acha que não ouviu direito, ou de um erro que a gente comentou que nem é um erro tão grande assim. Então a gente é criado para a gente ficar em sistema de alerta, como se um leão quisesse abocanhar a gente o tempo todo. E isso não é uma coisa saudável, porque a gente vive menos, porque a gente não consegue viver o presente. Então, a mindfulness, ela é uma técnica justamente para a gente conseguir se direcionar de novo para o presente e tentar tirar um pouco desse impacto que é uma sombra que a nossa mente faz para a gente mesmo. Então, é uma técnica bastante interessante, assim, que ajuda muito. Tem estudos já científicos em revistas falando sobre transtorno de ansiedade, depressão, falando sobre várias dessas questões psicoemocionais, e ele é aplicado em diversas questões. Tem muito psicólogo que usa mindfulness hoje, principalmente esses de linha cognitivo-comportamental. Então, são questões bem interessantes, assim, bem interessantes mesmo, porque é uma questão que a gente vive hoje em dia, né? Querendo ou não, nossa mente projeta tudo o que a gente não quer, às vezes, né? Eu sempre brinco com os pacientes, às vezes a gente está em casa e a gente fica pensando, a gente está pensando, ouvindo alguma coisa, vendo a TV, alguma coisa, quantas vezes não passa um pensamento na nossa cabeça, né? De uma coisa que a gente nem quer pensar, às vezes, a gente fica, meu Deus, eu pensei isso agora, né? E aí, são essas coisas, a gente tem esses insights na nossa mente que às vezes não fazem parte da gente, mas são os nossos contras aí da nossa inteligência enquanto seres humanos, faz parte do nosso cotidiano e a gente tem que saber modular isso, né? A mindfulness fala isso, que a nossa emoção e o nosso pensamento, eles são permeados pelos nossos atos, eles são permeados pela nossa carga de vida, e eles são permeados pelo momento que a gente vive. Então, não diz respeito ao que a gente está vivendo, mas como a gente reage àquilo que a gente vive. Então, isso muda muito a nossa visão, assim, do nossa relação trabalhista, da nossa relação com a gente mesmo, e é muito importante, eu acho, para a gente ter relações saudáveis hoje em dia. Acho que basicamente é isso, assim, dá para falar um dia inteiro de mindfulness, mas basicamente é isso. Exatamente, dá para falar um dia inteiro, porque nessa linha do que o Vi está falando sobre a mindfulness, essa prática, assim, ela permite que a gente se conecte com o nosso próprio corpo, com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. A ideia é que a gente consiga criar um estado de paz, assim, de tranquilidade, que é o que a gente cada vez mais vê menos nas pessoas. A gente vê as pessoas agitadas, ansiosas, angustiadas. Então, eu acredito muito que a mindfulness é uma técnica de autoconhecimento e de gestão pessoal que vem para ficar, para quem acredita, nessa ideia de focar nas experiências do presente, sabe? Para não ficar, para tentar lutar contra todas as questões de ansiedade que existem, porque os transtornos de ansiedade prejudicam muito a gestão de carreira, porque a gente acaba não conseguindo curtir o processo. E só para finalizar do mindfulness, como diz o Vitor, dá para ficar o dia inteiro falando, né? Só para não ficar assim tão no ar para vocês, a gente toma um lugar e daí a gente se observa, assim, observa as nossas pernas, a gente corrige a postura, não precisa ficar endurecido, sabe? Mas a gente se corrige, a gente relaxa e respira. Então, se a gente pudesse traduzir o mindfulness, é uma atenção plena. Até tem um livro que eu tô emprestado, que eu quero ler, que não deu tempo de ler todo ainda, li só algumas coisas, que ele fala sobre isso, assim, sobre essa questão da atenção plena, porque quando a gente respira e a gente sente a nossa respiração, a nossa cabeça vai, né, para vários lugares. Mas, enfim, isso é na prerrogativa de trabalhar autoconhecimento, tá, gente? Né? Tentar ser zen.
E daí, só para vocês saberem um pouquinho de mim, porque de tudo que eu li, assim, falava muito de que quem conduz gestão, quem conduz liderança, precisa ser conhecido, né? A gente precisa mostrar quem a gente é. Então, eu sou filha de um pai marceneiro, de uma mãe comerciária. A minha família nunca teve recurso financeiro, assim, sempre todo mundo trabalhou muito. Os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos e dali para frente a minha vida mudou muito. Então, tudo que eu li, muitas coisas que eu li para compartilhar com vocês falavam da importância disso, assim, de eu falar para vocês um pouquinho de mim. Então, é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês agora, bem resumidamente, para vocês saberem quem sou eu. Então, eu sou professora hoje, mas nem sempre foi assim. Hoje eu tenho doutorado, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos como manicure. Esse foi o meu primeiro emprego. Daí eu sempre estudei em escola pública. Nunca tive acesso a ensino privado, cursinho. Quando eu comecei a fazer cursinho foi para o PEIS, né? Programa de Ingresso no Ensino Superior, porque na minha época ainda tinha, eu não fiz vestibular. Então, foi o único acesso a ensino privado que eu tive. Então, com 28 anos, eu fiz o concurso aqui na universidade, fui aprovada, depois de já ter feito tudo aquilo que eu contei para vocês lá no início, né? A faculdade, a especialização, mestrado e doutorado. E é lógico, gente, que para isso eu abdiquei de muitas coisas pessoais. Muitas coisas pessoais. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um namorado que era noivo, que queria casar. Eu falei, não vou casar. Vou fazer mestrado e doutorado. Então, foi um relacionamento que ficou para trás, porque eu fui embora. Eu fui para São Paulo. Então, eu tenho uma amiga que ela tem um lema, um mantra dela, que não dá para ter tudo na vida. Não dá para ter tudo na vida. Então, a gente faz escolhas. E eu fiz, nessa trajetória aqui dos 14 aos 28, muitas escolhas que talvez naquele momento não priorizassem a minha vida pessoal. Mas eu tinha um objetivo. Eu estava mirando em algum lugar, que na verdade, no início era esse lugar. Eu queria muito ser professora da universidade. Quando eu fui embora para São Paulo, eu já não mirava mais nesse lugar. Eu estava mirando embora do país. E quem me fez voltar a mirar para Santa Maria e me tornar professora foi meu pai, porque meu pai começou a ficar doente e eu queria cuidar dele. E na época eu já estava bem financeiramente, eu já estava trabalhando bem, ganhando bem. E eu ajudava com recurso financeiro, mas eu não estava aqui para beijar, abraçar, pegar, cuidar. E daí o Papai do Céu e o Universo foram tão poderosos que na época que o pai começou de verdade a precisar de mim, abriu o concurso e no lugar de eu ir embora do país, eu voltei para Santa Maria. Então, os planos da gente, eles se modificam, os nossos planos, eles também não são não mutáveis, a gente pode mudar de plano o tempo todo. E dessa função da menina de 14 anos, que era manicure, eu também, com 16 anos, trabalhei como atendente de telefone para teleentrega numa farmácia, quando as farmácias estavam começando a ter teleentrega lá no passado. Com 17 anos, quando eu entrei na faculdade de fonoaudiologia, dos 17 aos 21, eu trabalhei num bar, numa balada, eu era barwoman, e para fazer uma renda extra, eu juntava todas as latinhas que ficavam no chão, assim, que as pessoas consumiam, colocava em sacos de lixo de 100 litros, o meu pai estacionava com a Kombi dele na frente do bar que eu trabalhava e eu vendia latas. Então, essa era a minha renda extra. Porque eu queria aproveitar a faculdade, eu queria curtir os congressos, eu queria comprar livro, o pai e a mãe não tinham recurso. Então, eu fui me virar. E daí, com 21 anos, foi quando eu me formei, que eu contei para vocês que eu fui para Santiago, que eu tive meu primeiro emprego, que daí foi quando eu formei e fiquei para lá e para cá para estudar. Com 22, eu fui para São Paulo, que foi uma escolha bem difícil de ir embora, porque Santa Maria, Santiago, São Paulo. E lá eu comecei a estudar e já me tornei fonoaudióloga clínica. Nunca fiquei sem trabalhar, desde sempre trabalhando e estudando. Com 23, a minha vida deu uma volta, que daí de fonoaudióloga clínica eu me tornei fonoaudióloga empresarial, que daí eu fui trabalhar na indústria, na época Siemens Audiologia. Então, eu trabalhava desde a parte de contato com o pessoal de fora do país para o desenvolvimento dos produtos, desenvolvimento de software, como que iam ser os aparelhos auditivos. Trabalhava na indústria mesmo, pensando no produto, no aparelho auditivo. E com 24 eu entrei no doutorado.
e continuei trabalhando na Siemens como fono empresarial, e fiquei fazendo as duas coisas. Então, com 28 anos, eu fiz o concurso aqui na UFSM. Hoje eu tenho 38 e eu sou professora associada, então eu já evoluí alguns níveis, assim, na carreira docente. A nossa evolução financeira de um nível para o outro, ela é bem pequena, mas a gente tem uma evolução de 2 em 2 anos, assim, então eu já tenho os 4 primeiros anos de evolução e o primeiro do segundo nível, que é o associado. E com 30 anos, para não deixar de falar da minha vida pessoal, eu conheci meu marido. Então, olha só o tempo todo que eu fiquei abdicando da minha vida pessoal. Eu saía, eu me divertia, eu ia para balada, mas eu não tinha relacionamento, assim. Eu fazia uma gestão de carreira, eu tinha um foco, eu tinha uma gestão profissional. E eu não era infeliz, eu era bem feliz, eu saía, eu me divertia, eu dançava, bebia, e tá tudo certo. E com 30 anos daí eu conheci o meu marido, o Rodrigo, e com 34 anos a gente casou, e com 37 eu fui mãe do Anthony, que é o meu pequeno, que ele tá com 1 ano e 8 meses. E essa gestão aqui, gestão pessoal, profissional, filho, marido, dá trabalho. Então a gente se preocupa bastante com a gestão de carreira e a gente tem que ter consciência que em algum momento a vida vai pedir mais da gente. Porque para a gente realmente olhar para o horizonte e dizer, nossa, como eu tô bem, como eu fiz uma gestão bacana da minha vida, é importante ter um balanço, é importante ter um equilíbrio. O Vitor tá aí, todo final de semana o Vitor vai pra balada, Vitor vai beijar na boca, menino, pelo amor de Deus. Porque o Vitor estuda muito, então eu fico mandando ele sair, eu fico mandando ele curtir. O Vitor, vai encher a cara, por favor? Vai beber, por gentileza? Então, ele sabe, todo final de semana. E por que eu tô falando tudo isso para vocês, assim? Porque eu li muito que isso era importante quando a gente trabalha com gestão acadêmica, vocês conhecerem um pouquinho de mim, e para vocês entenderem que nem sempre foi assim. O que vocês estão vendo hoje não é o que foi no passado. E principalmente, assim, eu tô contando isso para vocês, e vocês devem estar se perguntando, nossa, a prof tá fazendo um resumo da vida dela. O meu grande objetivo com isso é que vocês curtam o processo, que vocês realmente, assim, olhem para o horizonte pensando, nossa, que bom que eu tô vivendo isso agora. Que vocês consigam subir cada degrau da escada curtindo o processo, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito pro Vi também. Vi, curte o processo, porque o Vitor tem um desejo muito grande de eu quero mais, eu vou melhorar, e ótimo, eu acho que tem que ser assim, mas eu acho que curtir o processo é super importante. E voltando para a disciplina e saindo da professora que vai conduzir ela, na verdade a gente vai ter muitos convidados, então eu vou estar aqui sempre, eu vou conversar com vocês sempre, mas eu fiz a opção de convidar muita gente que entende do que a gente precisa ouvir nessa disciplina para tentar montar esse quebra-cabeça da melhor forma. Porque a ideia é que vocês consigam sair daqui pensando, eu tenho um perfil clínico, eu tenho um perfil empreendedor, eu tenho um perfil administrador, eu sou tudo isso? Eu posso ser um clínico empreendedor, administrador? Pode. Então, nessa questão do autoconhecimento, eu gostaria muito que vocês ficassem analisando, assim, nossa, será que eu tenho esse perfil? Será que eu sou muito mais clínico SUS? Eu sou clínico privado? Eu quero ser fonoaudióloga, mas eu quero administrar uma clínica. Eu não quero atender paciente. Tudo isso pode, e isso é uma coisa que eu quero que vocês tentem construir ao longo da disciplina. E os convidados que estarão conosco, o Vitor eu já apresentei lá no início, e daí o Vitor vai falar um pouquinho agora também dessa trajetória dele até aqui, mas vem conosco a Circe, que é a dona da Audibel Aparelhos Auditivos no Rio Grande do Sul, a Maiara Gonçalves, que é a coordenadora do Serviço da Coordenadoria Regional de Fonoaudiologia no cuidado à pessoa com deficiência. Todo mundo é fono, né, com exceção da Viviane, que é contadora. A Ângela Matiasi, que é doutoranda aqui no nosso programa, ela vai contar pra gente como foi montar um serviço público, porque ela montou tudo, desde o início, um centro de reabilitação que tem em Santa Rosa.
A doutora Elaine vem contar para a gente, num olhar bastante fonoaudiológico, como que é uma fono fazendo MBA. O MBA é aquele curso que a gente faz para aprender muito sobre marketing, aspectos administrativos e ganhar dinheiro, por que não, né? A gente pode ter muito desejo de ganhar dinheiro. A Gisele Munhoz vem para contar para vocês como é esse mundo internacional, então a questão do domínio da língua, do inglês, da importância disso dentro de uma empresa grande, de uma multinacional. A Gi trabalha hoje na AWS, que é a Siemens do passado, que eu saí e a Gi entrou. E a Débora vem contar da realidade santamariense, como foi e como é abrir uma clínica em Santa Maria, ser administradora e ser clínica, e tentar montar uma equipe multiprofissional e uma equipe com outros colegas fonoaudiólogos. Ela vem contar do lugar da cidade, assim, do que é local aqui. E a Viviane é contadora, é irmã da Débora, então ela vai contar pra gente quais são os aspectos contábeis que um fonoaudiólogo precisa saber. Tá, então esses são os nossos convidados, talvez alguma coisa se modifique aí, porque eu ainda tenho algumas ideias que eu não consegui botar em prática até o momento. Mas eu vou passar a palavra para o Vitor, então, para o Vitor poder contar a escadinha dele também. Peraí, deixa eu ir lá na escadinha para ficar bonitinho, né? Cadê a escadinha? Tá aqui. Essa é a escadinha vazia. O Vitor falou que ele não ia fazer slides, mas ele vai contando para vocês. Então vamos lá, vai ser bem rapidinho. Minha escada é curta. Gente, então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu me formei agora. A escada ainda tem muitos degraus e um super horizonte. Tomara. Eu me formei agora, no final do ano, então faz pouquinho tempo, né, dessa minha vida enquanto fonoaudiólogo. Eu entrei na faculdade, na verdade, eu entrei em 2015 em fisioterapia. Eu fiz um semestre de fisioterapia e eu sempre gostei de muita coisa na minha vida, assim. Então, eu passei para engenharia química, eu amava química, eu ainda sou apaixonada por química. Então, passei para engenharia química e resolvi fazer fisioterapia. Eu fiz um semestre de fisioterapia e eu não me adaptei ao curso, assim. Na verdade, até hoje eu admiro muito o curso, mas eu não me via como fisioterapeuta. Então, conversando com uma professora da Físio, que é a Roberta, que hoje a gente trabalha junto, inclusive, a Roberta, ela é fisioterapeuta e ela fazia doutorado na Fono, na área de disfagia com a professora Renata, que hoje não tá mais com a gente. Mas ela me falou que eu tinha um perfil de fonoaudiólogo, quem sabe eu dava uma procurada um pouco mais. E aí eu comecei a procurar e comecei a me interessar. E aí, em 2016, eu entrei no curso, e aí foi. Entrei no curso com uma mentalidade muito diferente, assim. E falava para todo mundo que eu odiava audiologia, que eu não ia para audiologia. E no segundo semestre, na verdade, eu me apaixonei pelo zumbido. E aí, desde o meu segundo semestre da graduação, eu comecei a estudar zumbido com a professora Michele, atender zumbido, e tive toda essa experiência com zumbido, e o zumbido me aproximou da audiologia, que é com que eu atuo hoje. Então, eu me formei no final do ano, e posso dizer para vocês que, na verdade, o cenário profissional da nossa profissão, ele é um dos melhores dentro da área da saúde, porque falo isso com bastante experiência, assim, tem vários amigos dentro da área da saúde, e a minha turma, por exemplo, não foi uma turma que teve alguém desempregado. Todo mundo trabalha muito bem, muito feliz, então ninguém teve dificuldade de arrumar emprego, então isso é uma coisa que é um bônus pra gente, porque a gente sabe que hoje em dia não tá fácil, né? No ensino superior já não é garantia de nada para ninguém, mas a nossa profissão tem dado esse presente pra gente. A gente não tem tido dificuldade de arrumar emprego, inclusive a gente arruma mais de um. E faltam, inclusive, profissionais, né? Então, a gente tem muita clínica aí procurando e que manda um e-mail pra gente, a gente manda para um, manda para outro, manda para outro, e ninguém preenche a vaga porque já está trabalhando em outro lugar. Então, isso é muito bom, assim, pra gente enquanto profissional. E
comecei a fazer o mestrado, que era o meu grande sonho que eu estou vivendo aí, que, como a professora Michele falou, eu amo a pesquisa, sou apaixonado por pesquisa. Se eu pudesse, eu trabalhava 24 horas por dia com pesquisa. Mas passei no mestrado, comecei a fazer o mestrado, tenho planos para o doutorado, planos para o pós-doutorado, para o pós-doutorado. Então, hoje eu também atuo, né? Trabalho em 3 clínicas, 2 aqui em Santa Maria e uma em Santiago, onde eu atuo só com a audiologia. Basicamente, as minhas linhas de frente são a eletrofisiologia, o zumbido e a reabilitação vestibular, que são essas reabilitações das tonturas. E eu acho que é isso. E, na verdade, assim, toda essa construção, ela foi uma construção mesmo, assim. Então, fui conversando com uma pessoa, fui conversando com a outra, a gente sai muito perdido, muito perdido. A gente não sabe o que é imposto de renda, quem tem que fazer, quando que tem que fazer. A gente fica pensando, meu Deus, né, parece, tem aquele meme, né, o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos, é mais ou menos isso. Tu descobre que com 23 anos tu tem que fazer imposto de renda, e tu fica, meu Deus do céu, o que é isso, né? Para quem que eu tenho que pagar alguma coisa? Então, é mais ou menos isso, eu acho que essa disciplina, ela vem para ajudar isso, a vocês terem uma ideia do que espera vocês aqui fora, porque é tudo muito diferente, muito diferente. A gente imagina um mercado de trabalho totalmente diferente do que realmente é. As coisas mudaram, as coisas se modificaram, não é mais aquela coisa que os nossos pais falavam e contavam pra gente, né? Ah, tu vai se formar, tu vai ir para tal lugar, tu vai ter uma salinha em tal lugar, tu vai ter esses pacientes, tu vai embora. Não necessariamente é assim, né? O mundo trabalhista se modificou, hoje em dia tá tudo muito fluido, tudo acontecendo muito rápido, então as coisas mudaram muito rapidamente, né? E eu acho que uma coisa assim que tem me levado longe foi pensar onde eu quero chegar. Então, eu optei por fazer o mestrado em Santa Maria, porque Santa Maria é a minha casa. A prof. Michele, às vezes, ela quer me chutar para longe. Mas a UFSM é minha casa, o JAC é a minha casa. Eu gosto muito. Explica, chutar para longe. Ela quer que eu vá para São Paulo. E os planos sempre existem, né? Mas, assim, eu preferi ficar aqui esse ano, mas eu achei outros meios de chegar nos alcances que eu queria. Né? Eu queria muito que outras cidades me conhecessem, assim, enquanto profissional. Não necessariamente pacientes, mas os colegas me conhecessem. E aí eu criei meu Instagram, e a partir do meu Instagram eu comecei a fazer contatos profissionais, network, enfim. Entrei em alguns grupos de pesquisa para discutir, saí de grupos de pesquisa, voltei para o grupo de pesquisa. Então, fui conhecendo pessoas e isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Essas questões de aulas que eu dou para outros lugares, para aprimoramento, para pós-graduação. Muito tem a mão da professora Michele e muito tem mão do meu Instagram também, das pessoas me conhecerem por meio dele. Então, foi um objetivo cumprido, assim, que eu não conseguiria se não fosse ele morando em Santa Maria, estando em Santa Maria. Então, são objetivos, né, que a gente vai traçando e que a gente vai cumprindo, vai fazendo check ali, vai chegando onde a gente quer. Às vezes, a gente precisa fazer uma curva um pouco maior, né, coisas acontecem na nossa vida, nada é estável, mas tudo vai acontecendo, é uma questão de organização mesmo. E aí os objetivos para o futuro são vários, que eu não consigo mensurar ainda, mas são vários. Realmente eu pretendo sair de Santa Maria, quem sabe para São Paulo, é um grande objetivo. Falei até que quando a gente sai da graduação e a gente começa a ter essa responsabilidade de profissional, às vezes a gente se assusta um pouco, né? Eu me assustei um pouco com essa responsabilidade profissional, né? Então, às vezes, assim, parece que é só tu carimbar um exame, mas não é só carimbar um exame. Aí tu fica pensando em tudo aquilo que aquele exame representa e para onde que o paciente vai levar, quem que vai pegar aquele exame, as pessoas que estão confiando no que tu disse, no que tu escreveu, no que tu falou, e as mudanças que vão ter na vida das pessoas. Então, isso pesa muito, é uma responsabilidade que pesa muito. Porque no último ano tu estava dependendo de um profissional que carimbava para ti, e hoje é tu que carimba o exame. Então, isso é uma mudança, assim, gigantesca que exige muito da gente. E tenho sentido falta, assim, de passar um tempo estudando, só estudando. E porque eu amo estudar, tenho uma paixão gigantesca por estudar. Eu saio também, tenho uma vida social. Eu tenho uma vida social, mas eu amo estudar, sou apaixonada e eu gosto muito do que eu faço, assim, realmente eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e isso faz muita diferença. Inclusive, essas questões de mindfulness, elas dizem pra gente, né, que se a gente não trabalha com o que a gente gosta, não faz o que a gente gosta, a gente vive muito menos, porque a maior parte do nosso dia a gente tá trabalhando.
né? E se essa maior parte do dia a gente trabalha porque a gente não gosta, a gente vai morrer sem conseguir fazer alguma coisa que nos dê prazer. Então, isso tudo é muito importante, assim, eu acho que fazer o que eu gosto é uma das questões que me impulsionam todo dia, assim, de levantar da cama e pensar, agora... E é claro que existem coisas que eu gosto mais, existem coisas que eu gosto menos, por exemplo, eu amo ir para o UFSM e ficar com os alunos, eu sou apaixonada, e gosto muito de escrever, gosto muito de escrever artigo, gosto muito de atender também, mas tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos, mas eu acho que é isso, a gente vai se construindo, vai se desmanchando, vai se construindo de novo, faz parte da vida, faz parte do processo. Joia, Vi, obrigada. Turma, então a ideia de compartilhar tudo isso com vocês é para vocês irem pensando e amadurecendo na gestão que vocês querem fazer, da formação de vocês profissional e da gestão pessoal, que vai impactar na gestão de carreira. Então, como o nosso horário já acabou, para finalizar, eu só quero falar para vocês, assim, que mesmo hoje, depois de estar aqui na universidade enquanto professora, eu continuo desejando crescer, desejando melhorar, vislumbrando outros horizontes. Eu acho que a gente nunca para. E é isso que eu sugiro, assim, que vocês tentem fazer desde já, para vocês poderem ir amadurecendo as ideias. Porque quanto mais tempo a gente tem para fazer as escolhas, melhor. Tá, turma? Então, a ideia desse compartilhamento de gestão de carreira, de gestão pessoal, foi para vocês entenderem mesmo que existem esses degraus e para vocês tentarem curtir o processo, tá? Daí, na nossa próxima aula, a gente já começa daqui. A gente já começa falando especificamente em empreendedorismo. Daí a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas unidades. Um pouquinho de empreendedorismo, marketing, gestão de pessoas e remuneração, como se fosse uma introdução de cada unidade, para depois nós irmos respondendo todas essas perguntas que estão no subitem de cada unidade. Certo, turma?